tarde a todos e, antes de mais, bem-vindas a todas. Eu gostava de passar um bocadinho por cima desta espuma dos dias e perceber, no fundo, como é que os jovens estão a olhar para esta realidade internacional e depois também olhar para cada um dos vossos setores de atuação que são bastante distintos. E, portanto, se calhar, Mariana, começava por ti e, no fundo, tentar perceber como é que achas que os jovens estão a olhar para este mundo do avesso este ano, desde que começámos o ano, muita coisa tem acontecido, muito tem mudado, falámos sobre isso a manhã toda. Como é que tu achas que esta geração, no fundo, muito bipolar, no sentido de querer saber muito ou querer saber muito pouco, se posiciona face a isto que tem acontecido? Olá, antes de mais, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Mariana, faço parte da Portugal Fintech, uma associação que ajuda startups, ou seja, projetos empreendedores, a mudar o setor financeiro. Por isso, na minha área, nós focamos muito na parte tecnológica e da parte do setor financeiro e temos visto os jovens cada vez mais interessados neste setor. Portanto, ainda ontem, por exemplo, lançámos o nosso report anual, que no fundo faz um resumo do que é que se passa no ecossistema e conseguimos ver que 1/3 das empresas criadas, portanto, das startups, foram criadas por jovens e foram criadas este ano 2024 e 2025. E por isso vemos que mesmo neste mundo do avesso, as empresas continuam a ser criadas e continuamos a sentir muita vontade dos jovens de inovar e de fazer empresas novas, principalmente no setor financeiro, que à partida até dizemos que é um setor que acaba por ser mais distante do mundo dos jovens e por isso é interessante ver no dia-a-dia que os jovens continuam a ter interesse por este setor. Ou seja, dirias que esta primeira metade do ano, ou quase ano todo, não abalou esta vontade de continuar a abrir empresas, criar startups, ou seja, a movimentação em torno do setor da fintech, dirias que não foi abalada, no fundo, por este Eu acho que, ou seja, houve sempre abalos, mas é interessante ver que agora que já estamos quase no final do ano, apesar do ano ter começado bastante instável, vemos que isso refletiu em resultados bastante positivos. Por exemplo, se virmos num contexto global, e aqui falo muito no setor financeiro e de startups, neste caso fintechs, vimos que o investimento cresceu cerca de 20% num setor global. E depois olhamos para a Europa, e se olharmos para Portugal em específico, vemos que cresceu à volta dos 20%. Portanto, são dados muito positivos e eu acho que aqui a Europa tem mostrado cada vez mais resiliência e mais maturidade no próprio ecossistema e por isso digo, claro, que isto abalou o ecossistema, mas de facto vemos muita proatividade e muitos avanços tecnológicos. A Carmen é professora de Relações Internacionais, portanto tem uma proximidade grande com os alunos e explicar esta realidade. Como é que eles olham para o que está a acontecer no mundo? Muito boa tarde, antes de mais, e obrigada pelo convite para estar aqui. Os jovens, pela sua diversidade também, olham de forma bastante diversa para aquilo que se passa no mundo, para aquilo que se passa em Portugal. Portanto, eu sou da área das relações internacionais, da ciência política, portanto, nessa dimensão política e de política internacional. Mas eu creio que o nosso objetivo enquanto professores e na área da educação passa também por lhes dar aos jovens as ferramentas para que eles possam desenvolver um pensamento crítico sobre aquilo que se passa no mundo, especialmente sobre aquilo que os afeta diretamente, até porque hoje é bastante evidente que aquilo que se passa no mundo tem um impacto cada vez mais direto nas nossas vidas, portanto não é algo que está totalmente distante. Mas eles estão mais próximos, ou seja,
Querem mais saber ou procuram melhor compreender ou discordam mais? Em que lado do espectro é que colocaria os seus alunos neste caso? Eu acho que os jovens, quer dizer, eu pela minha experiência e também aquilo que alguns estudos mostram, os jovens estão mais envolvidos nos temas políticos, por assim dizer, o que não significa, o que alguns estudos também mostram, o que não significa que votem mais. E isto é interessante com um dos temas que tem vindo a ser transversal ao longo deste dia, desde a manhã, que nós falamos aqui em confiança. E essa confiança nas empresas, na administração pública, nas instituições, na democracia, passa também, é algo que é muito evidente nos jovens, na tomada de posição dos jovens, e o que os estudos mostram, como eu estava a dizer, é que os jovens estão mais envolvidos na política, o que não significa que votem mais. Estão mais envolvidos em formas não convencionais de fazer política, porque provavelmente confiam menos nas instituições, confiam menos nos partidos políticos, que olham para eles como estruturas tradicionais, mais hierarquizadas, com as quais, essas estruturas com as quais eles não se identificam, e portanto, como todos nós nos apercebemos, os jovens envolvem-se, tomam partido, digamos assim, quer pelas causas que defendem, quer porque protestam mais, portanto, envolvem-se mais em manifestações, em petições, e, portanto, é outra forma de fazer política, digamos assim, de tentar chegar aos políticos e à agenda política. Já vamos ver como é que a política pode comunicar melhor para os jovens. Amélia, partilha desta leitura de que os jovens estão mais envolvidos e a querer participar mais? De uma forma geral, digo que sim. Obrigada pelo convite e parabéns ao Jornal de Negócios pela conferência e pelo aniversário. Eu penso que eles estão mais envolvidos de uma forma geral. Eu, quando penso em novas gerações e penso de uma forma geral em diversidade de gerações e em diversidade em geral, porque é aquilo que acaba por ser o reflexo da nossa sociedade. E se nós pensarmos que nós temos de ter dentro, quer a nível da política, quer a nível das empresas, nós temos de ter mais representatividade das várias áreas da sociedade. E quando olhamos para os jovens, e estava a falar em relação aos desafios que nós temos hoje em dia, um deles, e que se falou várias vezes durante a conferência, em relação à parte da inteligência artificial. Claro que sim, que é um desafio que nós temos, a integração dos jovens quando saem da universidade, fariam funções mais júniores e que agora temos mais dificuldade em encontrar essas funções, porque eventualmente em algumas áreas, ao longo do tempo, vamos conseguir colmatá-las com o acesso à inteligência artificial, mas por outro lado também podemos ver isto como uma oportunidade. Nós podemos ver isto como uma oportunidade para formar os jovens, desde que haja os tais dados, que a própria Sofia falava das Siemens ainda há pouco, falava em relação a ter dados mais fiáveis dentro dos modelos de inteligência artificial, não só serve para acelerar o trabalho de quem já está nas empresas, mas também acelerar a formação e o trabalho de quem entra e dos jovens. E eu penso que isto é uma das formas também de colmatar, de transformar este desafio numa oportunidade. Por outro lado, acho que pode ser um desafio para as empresas portuguesas, porque poderão não estar capacitadas de raiz a endereçar este tema, ou porque podem não ter o volume de dados necessários, mas cada vez mais vai haver este tipo de plataformas. Estou de acordo completamente em relação à questão do sentido crítico. Acho que é muito importante nós cultivarmos sentido crítico nos jovens e nestas gerações, quer através da formação. A nossa formação nas escolas ainda é muito de memorizar, de decorar, e eu acho que este desenvolvimento de sentido crítico é fundamental, porque é essa forma. Nós temos que saber fazer as perguntas certas à inteligência artificial ou a qualquer ferramenta, temos que saber fazer as perguntas certas a quem nos está a gerir, para perceber bem a função que é pretendida de nós, e eu acho que isto não é desenvolvido nos jovens o suficiente. E, por outro lado, vemos cada vez mais as gerações a serem gerações cada vez mais protegidas. E foi engraçado que estava no técnico, na universidade onde me formei,
E estavam a contar-me que foi o primeiro ano que resolveram fazer um acolhimento aos pais. Não só um acolhimento aos alunos, mas sentiram necessidade, havia tantos pais pela universidade, que resolveram fazer um acolhimento aos pais. Até acho que isto é outra das coisas que não ajuda ao desenvolvimento do sentido crítico e à integração na sociedade dos jovens. Aquilo que nós fazemos como sociedade, cada vez mais protegemos as gerações que vêm. E acho que isto é fundamental. Darmos talvez um passo atrás e deixarmos ir mais cedo, porque o sentido crítico cada vez vai ser mais importante, e as experiências. Voltando aqui um bocadinho à realidade internacional, Joana, este ano deve ter sido difícil, digo eu, para a Acnur. Como é que foi esta primeira metade do ano? E já vamos aos jovens, mas agora especificamente sobre a tua área de trabalho. Ou seja, eu venho trazer as desgraças aqui ao palco, não é? Em relação a Portugal, com a Acnur, da Agência da ONU para os Refugiados, e não só aqui, nós trabalhamos muito virados para o mundo, em mais de 135 países onde o Acnur atua, também com os seus parceiros locais. Foi extremamente difícil. Tem sido um ano sem precedentes. Para terem uma noção da dimensão do que falamos de deslocação forçada, não é? São pessoas que acabam por fugir de guerras, perseguição, violação de direitos humanos, os próprios efeitos dos extremos climáticos. Nós estamos a falar que no final de 2024 eram 123 milhões. Houve aqui uma redução, que até parecia que dava esperança em abril deste ano, 122 milhões, mas na verdade estes números estão alicerçados em muitos retornos, alguns voluntários, outros nem tanto, particularmente ali na zona do Afeganistão. Mas para vos dar o que é que isto tem em contexto e não se serão números na vossa cabeça. Nós, claro que estamos a falar de vidas que foram interrompidas, estamos a falar de crises cada vez mais duradouras. Aliás, o ano passado foi o 12º ano consecutivo em que este número cresceu. Em 2021 falava-se em 89 milhões. Fechámos o ano com 123 milhões. Este ano falam em 140 milhões. E eu nem vos estou a falar, nem a contabilizar aqui o contexto de Gaza, só para dar essa nota, porque acho que é importante e às vezes as pessoas confundem. Existe um mandato específico, a UNRWA, uma organização das Nações Unidas, que tem esse mandato já desde os anos 40 ou 50. Peço desculpa se estou a ser imprecisa na data. E eu quero também alertar uma coisa, que quando falo em jovens, e fazendo a ponto ou não, para mim vêm várias coisas à cabeça. Porque destes 123 milhões, 41% são crianças. 51% são mulheres e raparigas, pré-adolescentes, adolescentes. E quando me falam em jovens, no meu contexto de trabalho, eu olho virada para o mundo, mas nós trabalhamos aqui em Portugal, também indo às escolas, fazemos sensibilização, também vamos a empresas, convidem-nos para falar com os colaboradores, com os filhos dos colaboradores, e a questão da sensibilização há vários níveis. Quando me falam em jovens, eu penso nestes 41% de crianças que vão ser jovens em breve, que se calhar muitos deles não conhecem outra realidade e que nasceram em zonas de conflito ativo, que nasceram e cresceram em campos de refugiados. Estamos a falar, e aqui voltando à ponte do um ano sem precedentes, tivemos cortes, como devem estar a par das notícias, cortes de financiamento brutais, não só o Acnur em si, mas as agências humanitárias a nível global. E para nós é um desespero total, então imaginem para estas pessoas, porque nós tivemos que fazer cortes na ordem dos 300 milhões. E quando nós fazemos cortes, se para as empresas, quando têm que fazer cortes já dói, imaginem para nós pensarmos, quando nós estamos a fazer cortes, é quase... É um sentimento que não devia fazer parte da gestão humanitária, estarmos a escolher quem é que vive e quem morre, porque nós não queremos fazer essa escolha. Mas são cortes no Egito, por exemplo, fecharem clínicas. Imaginem estarem vocês quase na entrada em parto e não terem ninguém para vos apoiar. É imaginarem estarem no vosso momento mais desolador, mais desesperante da vida, imaginem qual seria esse momento para vocês e dizerem, não há ninguém que te possa ajudar. Desculpem trazer-vos este peso e só dar aqui uma nota em relação aos jovens e a futura geração, ou a geração atual de jovens que são o nosso futuro, são o nosso presente. Há várias camadas, curiosamente nas escolas, e aqui há mais pensamento crítico, sim, há mais proteção dos pais, bastante. Em relação à minha geração, eu tenho quase 34 anos, os meus pais não eram assim tão protetores em comparação à geração atual de pais. Mas para falar-vos que também há muito mais discurso de ódio nas escolas e de crianças pequenas, porque nós vamos desde o jardim de infância às universidades e ficamos chocados, claro, não é? Porque quando nós estamos a falar de coisas como direitos humanos, não são escolhas políticas, partidárias, portanto deixo também essa nota.
Pegando nisso mesmo que estavas a dizer, Carmen, isto é um bocadinho o fim de a ideologia ou a ideologia extrema, não é? Estamos aqui em dois pontos completamente diferentes, com muitos jovens atraídos por promessas rápidas. Aqui podemos incluir vários setores, podemos incluir a política. Estou-me a lembrar agora dos investimentos e das fraudes que têm existido cada vez mais. Como é que os decisores se podem posicionar para responder a estas inquietações? Ou como é que é mais fácil comunicar com as gerações mais jovens, endereçando justamente esta polarização muito evidente nos dias de hoje? Eu acho que é mais rápido comunicar com estas gerações porque a tecnologia, e levando aqui também para o tema dos desafios, e eu quando estava a pensar nos desafios para os jovens na minha área, pensei também na tecnologia, enfim, que traz constrangimentos e que traz oportunidades. E eu acho que comunicar com os jovens é mais rápido porque a tecnologia, as redes sociais permitem que se chegue mais diretamente e mais rapidamente. Mas depois também é preciso agarrar a atenção de uma forma diferente, não é? Mais rapidamente aos jovens, mas por outro lado é mais difícil de filtrar aquilo que é transmitido aos jovens. E eu acho que o segredo, que eu não sei, não tenho resposta, o segredo estará precisamente nesse filtro, ou seja, como é que se filtra essa informação ou essa desinformação, porque eu acho que a própria, ao nível da educação, e se olharmos aqui, mais uma vez, para a educação como a chave para a formação pessoal, intelectual das pessoas e dos jovens em particular, como é que, através da educação, como é que garantimos que a educação chega a todos os jovens e como é que, através da educação, nas suas várias áreas, conseguimos que esse filtro, digamos assim, seja construído e seja desenvolvido pelos próprios jovens. E daí eu há pouco falar na ideia de desenvolver o pensamento crítico e o sentido crítico como uma ferramenta indispensável para os jovens, para que eles consigam perceber aquilo que é verdade daquilo que não é verdade, independentemente dessa informação vir de um partido político ou vir de um meio de comunicação social ou de uma pessoa anónima, digamos assim, que eles próprios não conhecem. Agora, eu acho que como eu dizia, acho que é mais fácil chegar aos jovens neste momento, a estas novas gerações, mas os jovens querem também informação muito rápida. Portanto, tudo aquilo que for mais do que um scroll down ou mais do que um clique, portanto, e nem sempre é possível passar a informação e não só passar a informação, eu costumo dizer que o nosso objetivo como professores e na área da ciência política e das relações internacionais, em que os alunos, quando chegam no primeiro ano, portanto, acham que têm, não é? Ou podem ter uma opinião política ou uma opinião sobre qualquer tema da política internacional. E eu costumo sempre dizer que o meu objetivo ali não é criar opiniões. O meu objetivo ali é, mais uma vez, dar dados e dar informação para que eles possam construir a sua opinião, que para nós, professores e cientistas políticos, a opinião é algo muito vago, para que eles possam construir conhecimento. E quando os decisores políticos
contribuem também para a construção do conhecimento, eu acho que, sem dúvida, estaremos a contribuir para uma sociedade e para uma geração mais informada e, consequentemente, mais tolerante, mais capaz de discutir, como há pouco também ouvíamos, de trocar ideias e de contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Pegando nessa forma de comunicar com os jovens, Mariana, tu estás do lado das startups, das fintech, e nós conhecemos o sistema financeiro como muito difícil de compreender, muitas vezes muito conceitos, temos uma baixa literacia financeira, todos sabemos isso. Achas que as startups financeiras, neste caso, têm um papel também nessa literacia, e se isso tem sido procurado e feito de alguma forma, até porque imagino que se percebermos melhor todos os produtos, depois também acabamos a querer consumi-los? Sim, não, sem dúvida. Eu acho que um dos principais objetivos das fintechs e destas startups financeiras é mesmo tornar simples, digital, o acesso, tanto dos jovens, mas claro, da população em geral, às finanças. Eu acho que os jovens hoje em dia querem soluções cada vez mais práticas, como estavam a dizer agora aqui, portanto já não passa sequer, como também estavam a dizer no painel anterior, pela cabeça de um jovem ir a um balcão, portanto é tudo muito intuitivo. E eu acho que estas startups e estas tecnologias têm cada vez mais o papel de trazer também literacia financeira, ou seja, não só dar ferramentas para os processos bancários normais, mas trazer uma layer acima, e já se vê muito, de literacia financeira, portanto explicar os processos, explicar o que é a decisão, o que é esta decisão que o consumidor está a tomar vai ter depois impacto, porque eu acho que nesta geração, e pelo menos falo na minha geração, os jovens têm cada vez mais dificuldade em poupar, portanto vivem muito de salário para salário, pensam muito se vão conseguir comprar uma casa, se vão conseguir ter dinheiro para, quase não é para o dia-a-dia, até para viajar, portanto querem ter liberdade de escolha, e que hoje em dia é cada vez mais difícil para um jovem. Por isso eu acho que a expectativa e que os jovens esperam mais nestas empresas é que lhes deem acesso a isso, passa muito também por investimento, portanto hoje em dia há cada vez, e os jovens pensam cada vez mais como é que podem investir e também como é que podem até ter um rendimento quase extra ao seu salário. Acho que são cada vez mais também exigentes com o seu próprio salário. Eu acho que se calhar, pelo menos eu vejo na geração da minha mãe, às vezes, aliás, a minha mãe diz muito que não é aumentado há 25 anos. Eu acho que hoje em dia isso é quase impossível. Portanto, um jovem exige imenso quase o seu aumento de salário de ano a ano, porque também, de facto, é muito necessário. E só para terminar, eu acho que as startups também trazem esta nova dimensão, que é uma carreira alternativa. Portanto, há esta carreira de empreendedorismo, de criar também aqui outra forma de negócios e outra forma de subsistência, e eu acho que isso também é muito interessante e vejo isso todos os dias. O tema que nos acompanha é este poder de fazer acontecer. Amália, eu perguntava que tipo de poder económico é que é relevante para os jovens hoje em dia. Fala-se muito de propósito, fala-se muito de poder financeiro, poder político. Qual é que será aquele que se enquadra mais nesta geração? Eu acho que todos eles, eu não vejo esta geração muito diferente das anteriores. Elas podem privilegiar mais o balanço entre a vida pessoal e o trabalho, mas no fundo todos acabamos por ter as mesmas necessidades, podemos ter prioridades diferentes, mas todas elas andam à volta do mesmo. Eu até pegava aqui num dos temas que estava a ser falado, do ódio que se vê muitas vezes nos jovens e nas crianças na escola. Eu penso que eles são expostos a muito mais informação que eles não compreendem muito cedo e que não é filtrada pelos canais mais tradicionais que antes eram nas aulas. Eles hoje em dia acabam por ver informação de várias formas que não compreendem. E quando falamos de sentido crítico, eu acho que é muito importante falarmos não só de sentido crítico, no sentido de eu não concordo com qualquer coisa, mas de os ajudar a compreendê-la. E ajudar a perceber as coisas e daí a importância das perguntas e do que é relevante e do que não é. Isto passa pelas lideranças também promoverem a todos os níveis, a todos os setores, debates entre as várias gerações, discussões. Ainda hoje de manhã se falava que muitas vezes existem os polos e as pessoas acabam por não falar umas com as outras, deixou-se de debater temas. E se não se debater, se não houver esta promoção de debate entre gerações também,
vai ser mais difícil as gerações mais jovens compreenderem o porquê das coisas, porque senão passamos informação, mas informação triturada e muitas vezes weaponized, como se falava, e muitas vezes politizada e com determinados sentidos. E isso faz com que eles se revoltem sem muitas vezes perceber o porquê das coisas e sem fazerem as questões. Estava-se a falar em relação a alguns desafios e eu acho que outra das revoltas muitas vezes é este gap muito grande que os jovens veem, e não é só em Portugal, e eu vejo em vários sítios, por exemplo, desde a China. Eu gosto muito de falar quando viajo muito, e falava há algum tempo com alguém que me dizia que os jovens, por exemplo, na China, têm um gap também tão grande para conseguir adquirir casa, que já deixaram sequer de ambicionar a conseguir fazê-lo. Isto vê-se em muitos lados. Isto causa alguma revolta quando nós não temos resposta e não percebemos como chegar a determinado tipo de coisas. Há essa revolta. Desde jovens nos Estados Unidos que não conseguem encontrar, muito bem formados, e não conseguem encontrar também trabalho, e que os pais muitas vezes apoiam com coaching, com tais skills sociais, que eu acho que o trabalho remoto foi outra das coisas também, se eu pensar em termos de alguém mais prejudicado, são as gerações mais jovens, que são aquelas que as gerações anteriores estavam mais expostas ao dia-a-dia da empresa, e aquelas coisas que acontecem nos corredores, na pausa do café, que eles deixaram de ter esta exposição, porque às vezes começam online. Acho que talvez seja das gerações que menos beneficia com esse trabalho remoto. E, por outro lado, vejo isto a acontecer, das pessoas também se mudarem para outros países quando não conseguem ter esta base. Eu não esperava de alguns países, por exemplo, recordo-me perfeitamente do ano passado, na fase das eleições para Primeiro-Ministro da Inglaterra, e eu estava, não lembro-se, para Jacarta, estava no avião e vi o debate político e surpreendeu-me, porque havia alguém na audiência, um jovem na audiência, que perguntava o que é que vão fazer de forma a conseguirem garantir que os jovens se mantêm neste país e não vão para fora. Portanto, é algo que nós não esperaríamos de um país como a Inglaterra. Estes fenómenos estão a acontecer um bocadinho por todo lado. Acho que resolvermos algumas peças basilares em termos de bem-estar, de habitação, das condições básicas, vão ser muito relevantes para deixar de existir estes ódios e estas incompreensões que por vezes existem. E outro dos pontos, só para terminar, que estava a ser falado em relação ao que é que os jovens gostam no mundo do trabalho, e não só. Eles não gostam tanto de hierarquias, não é? Gostam muito mais de trabalhar, de meritocracia Em Portugal, felizmente, está-se a dar uma transformação, às vezes mais atrasada do que em outros países. Essa transformação está a dar-se, e eu acho que é muito relevante, quer para o desenvolvimento económico do país, quer para a integração dos jovens também. Nós estamos também numa altura em que está a haver uma mudança geracional nas lideranças das empresas. Joana, o que é que tu achas que está a mudar com a proximidade? Quer dizer, nós falamos sempre isto, o que é que muda com os jovens em cargos de liderança? Isto, não sei se na tua opinião já está a acontecer, e de que forma é que vês essa evolução? Isso acaba-se por rever depois na postura de como são conduzidos o futuro das organizações. Claro que no nosso contexto, eu acho que também sou uma prova disso, não é? Sim, Se calhar, olhando para mim, a maior parte das pessoas vai dizer, eu acho que pareço nova, mas as pessoas não sei vão... porque me convidaram para o painel, portanto Não. isso é Ou seja, eu para os jovens já não sou jovem, mas para algumas pessoas ainda sou jovem. Então, eu acho que há mais espaço, isso nota-se e eu já trabalhei em corporate, trabalhei na Sonai Sierra, na Oracle, outras organizações, então consigo fazer esse paralelismo do mundo corporate, de fato e gravata, das alcatifas no chão, e estar a trabalhar agora numa sala minúscula com o meu colega aqui, outro ali, e ser completamente a dinâmica de trabalho, o flow, as pessoas a comunicar, traz coisas boas e más, mas acho que essa informalidade também se tem infiltrado, parece-me, no corporate, pelos contactos que eu tenho tido e colegas que trabalham nesse mundo, e eu acho que é positiva, porque muitas boas ideias, e é o que eu sentia quando trabalhava no corporate, ficam veladas, falam-se os silos, também existem eles dentro das organizações, porque as pessoas não têm a confiança porque olham muito, é o doutor, e acho, pronto, é a questão da hierarquia, não é? Vem faz aquilo... muita confusão, sim, os títulos Sim, que nós temos ainda. Causa ali um fosso tão grande que a pessoa não se sente confortável para dar uma boa ideia. E a minha questão é quantas boas ideias e soluções foram perdidas nesse fosso que muitas vezes existe no mundo corporativo. Não criticando, porque tem funcionado, mas também dar essa margem. E claro, eu também sei que os jovens com quem, pelo menos, eu tenho trabalhado, e quando tenho estagiários, e quando também estava no mundo corporate,
também vem com outro nível de confiança, que eu não tinha assim tanta. Eu vinha com um bocadinho mais de humildade. Então, acho que é tentar quase que condimentar. Ele dar-lhes também a confiança e alimentar essa autoconfiança, para eles nos também extrair valor dessa visão do mundo que eles têm e, ao mesmo tempo, cultivar neles a humildade, porque nós também, e principalmente quem está em grandes cargos, teve todo um percurso e acho que essa heterogeneidade é muito boa e deve ser cultivada em todas as áreas. Achas que esse fosse está a diminuir, esse fosse que falavas entre as gerações mais velhas e os mais novos que começam agora a chegar a cargos de poder? É assim, um movimento em várias agendas, não é? Quando estou num contexto que aí é a agenda política que domina, e eu estou lá como imparcial, acho que não há margem em todos os setores, depende muito da agenda que conduz onde está a acontecer, ou seja no corporate ou não, às multinacionais, depois a questão das burocracias, e acredito em trabalhar ligado a uma organização das Nações Unidas, a quantidade de burocracia, também em termos de digitalização e essas coisas, está a acontecer, mas acho que ainda se sente o fosso, não dá ainda para dar um salto e entrar logo na piscina, tem que se ter cuidado a dar o salto. Para terminar, eu gostava de fazer aqui uma ronda pelas 4. Se tivessem que deixar uma mensagem a quem tem o poder em Portugal, poder económico, político, mediático, qual é que seria? E se calhar começo por esta ponta e depois seguimos. Eu digo integrar. Nós estamos a cuidar do nosso futuro quando temos diversidade e integramos o mais possível. Eu acho que, dado o que eu faço, não é democratizar a solidariedade e levá-la a todos os eixos, seja no corpo, há redes, as redes são muito importantes. Na área da educação, eu reforçaria, e trazendo para o tema desta conferência também, que a educação é também uma forma de poder e a democratização da educação e do acesso à educação é fundamental para termos gerações jovens que em qualquer momento deixarão de o ser e que tenham uma capacidade de atuação democrática também e tolerante, porque eu creio também que nós estamos a caminhar ou já estamos a viver em sociedades mais desiguais outra vez. E isso reflete-se também ao nível do acesso à educação e, portanto, eu acho de facto que a democratização, ou não querendo exagerar, mas a aposta que é dada, que pode ser dada na educação é fundamental para o futuro de qualquer sociedade. Marina, para terminar, que mensagem é que deixarias? Eu diria para apoiar o empreendedorismo. Vocês estão cada uma a puxar à vossa área. Assim cobre-se tudo. Muito obrigado às 4 por este debate e resto de boa conferência a todos. Obrigada. Olhem, eu queria-vos dar... Queria dar-vos aqui. Sim. Obrigada. Deixar aqui a nota.